Deus de Na última toda a glória, terça-feira das Pai. maravilhas de Deus, Senhor, Oh, Deus de está poder. concluindo com chave de ouro, tendo aprendido todas as 7 É o maravilhas teu nome, Deus. primordiais para que nós possamos ter um bom relacionamento contigo. Fala, Senhor, Deus, fique em conosco nome de Jesus. e fale através do teu Deus nome. de poder, precisamos E ouvir nós a te tua voz, meu obedecemos. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Efésios, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Versículo muito conhecido. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para ninguém, que ninguém se glorie. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Hoje, graças a Deus, nós estamos na... São várias maravilhas, mas são 7 importantíssimas. Nós aprendemos, né? Nós estamos ainda meio cansados devido à semana que passou. Decidi ficar embaixo hoje porque é muito quente. Aqui em cima, principalmente naquele canto, não ventila muito. Eu vou ficar embaixo para não dormir aqui em cima. Mas nós vamos aprender hoje sobre a mais importante das maravilhas de Deus: a graça. Amém. A graça é um dos conceitos extraordinários e transformadores do cristianismo. O cristianismo ele tem vários conceitos: salvação, libertação, mas a graça é o mais extraordinário e a mais extraordinária maravilha. Porque se nós somos alcançados pela graça e ela nos transformar, imediatamente nós vamos estar o quê? Tendo a certeza da nossa salvação. E não apenas ter, através da graça, recebido salvação, mas recebido perdão e vida nova. Então a graça, ela traz 3 coisas importantíssimas para o ser humano: perdão, salvação e uma oportunidade de ter uma nova vida. Pastor, mas e as pessoas que elas desviam, elas nunca foram alcançadas, nunca abriram o coração para ser alcançado pela graça. Quem é alcançado pela graça muda a mente. Quem é alcançado pela graça muda a maneira de se portar diante de adversidades e de situações. Então a graça é algo extraordinário, é algo transformador. Então, se ela traz esses 3 benefícios, ela traz com ela outros 2 sentimentos: a misericórdia e o amor. Então a graça, ela engloba tudo que nós precisamos para que nós possamos seguir Jesus, e seguir Jesus com qualidade, seguir Jesus com dignidade, para que em nós o cristianismo tenha sequência, o cristianismo ele possa ter continuidade. Que um cristianismo sem graça não existe. A graça é o cristianismo. Que a graça ela revela um Deus que está interessado em se socializar com o ser humano, um Deus que está interessado em andar conosco, estar ao nosso lado, estar dentro de nós, estar nos cobrindo, estar nos guardando à frente, atrás, aos lados. Esse é um Deus preocupadíssimo com o nosso bem-estar social, mas é um Deus que, para que tudo isso seja real, é um Deus gracioso, é um Deus amoroso, paternal, é um Deus que nos foge à compreensão, o tamanho do seu amor e a maneira como ele encontra de trabalhar individualmente em cada ser humano. E cada ser humano tem sua personalidade, cada ser humano tem o seu jeito. Um é fleumático, o outro é expansivo, o outro é mais colérico. São 5 sentimentos, né? São 5 tipos de sentimentos que compõem cada um de nós seres humanos. Um é mais expansivo, o outro é mais
tímido, o outro é mais dinâmico, o outro é mais o outro é menos dinâmico, limitado. Mas em todos os seres humanos, Deus encontra uma maneira de trabalhar. E a maneira que Deus trabalha é para nos trazer para perto dele, para que nós, através da sua graça redentora, nós venhamos a nos render ao teu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. E nós vamos entender a graça em 2 tópicos só. Uma mensagem de perna curta, não é uma mensagem muito longa, mas é a mensagem para encerrarmos com chave de ouro essas terças-feiras. Primeiro, a graça é um presente que não merecemos. Graça, favor merecido. É um presente que eu nunca mereci ganhar. É um presente que, por mais que nós venhamos a fazer coisas boas, vai ser impossível dizer que é por isso que eu estou sendo agraciado. Quem é alcançado pela graça é humilde de coração. Ele começa a entender que tem certas coisas nele que precisam ser mudadas, principalmente o comportamento. Critico, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei, não veio mais na igreja, isso aí é criancinha. Paulo disse que a graça nos constrange a ponto de nos tornarmos adultos. Criança não entende graça, criança entende presente. É uma criança que sempre está presenteada, criança quer a atenção, criança quer serviço. Isso não é errado numa criança não, mas num adulto é muito feio. Adulto que quer ser o centro da atenção, adulto que quer aparecer mais que o próprio Deus, que quer ser maior que o próprio Deus, adulto que vive se achando perseguido, tão me perseguido. Não tem gente que é mais perseguido que Jesus. Você discordar de mim não significa que você está me perseguindo. Você está discordando. É um direito seu como ser humano. Às vezes você não entendeu, às vezes você tem razão e eu não. Não é porque eu sou pastor que eu vou ter razão. Então não é porque falam de mim que estão me perseguindo. Se falam de mim porque as pessoas estão vendo as coisas boas e ruins. Então nada disso é perseguição. Igual o diabo se levanta, o diabo não consegue se levantar contra você. Porque sobre você e eu há a graça restauradora através do sangue de Jesus. E quem está debaixo do sangue de Jesus não é alvo do diabo. Ele pode, no máximo, tentar lançar dardos na nossa mente, mas tocar em nós só se Deus permitir. Tem doenças que nem é o diabo, é mau uso do corpo, mau uso da alimentação. Estava conversando com um pastor amigo meu lá da Capela, na verdade, na cidade de Coronel Macedo, pastor Nelson. E ele dizia: então, pastor, você ficou mais de 1 ano sem tomar refrigerante. Quando você foi para o calor e tomou refrigerante, o seu corpo estranhou a substância. E ele reagiu através das pedras. Ele liberou aquilo. Foi o diabo? Não fui eu mesmo. O diabo abriu uma Coca-Cola e colocou no meu copo. O diabo não me perseguiu, agora eu vou te perseguir com a Coca-Cola até você ter pedra no rim. Eu que exagerei a dose. Então tem coisas que, cheias da graça, nós vamos entender que há coisas que precisamos passar. Tem momentos que nós vamos ter que passar para o crescimento, para o amadurecimento. Se nós não tivéssemos lutas em nossa vida, nós seríamos cristãos despreocupados. Não preciso buscar a Deus, porque eu tenho tudo. Eu estou bem financeiramente, a minha saúde está ótima. Mas a graça de Deus se revela nos momentos de fraqueza. Por isso é um presente que não merecemos. Porque geralmente nos momentos ruins nós vamos murmurar, criticar, reclamar. E nós falamos não contra a igreja, mas nós reclamamos indiretamente, e muitos até diretamente, contra o próprio Deus. Nós estamos dizendo que Deus não é capaz de mudar a nossa história. Nós estamos dizendo que Deus não é suficiente para me curar. Eu saí da graça. E eu agora me tornei uma criatura sem graça. Eu não vou nem usar outra palavra. Porque o prefixo des, ele significa sem. Então eu prefiro usar sem. Sem graça. E sem graça não é que para fazer os outros rir. Isso aí é uma ferida emocional. Querer fazer as pessoas rirem de tudo é uma ferida na minha alma, que precisa ser curada. É lógico
que nós vamos rir. É muito gostoso a gente sentar e rir, contar piada, contar causas. E a hora passa a gente vive. Mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos de seriedade. Altar é um lugar de seriedade. Aqui precisa ser sério. Mesmo que se nós rirmos de uma coisa ou outra, mas a seriedade do altar, ela precisa ser mantida. Graça é quando alcançamos pessoas. Domingo nós temos 2 almas para o batismo. Glória a Deus. Talvez 3. É graça. É aquilo que está em nós. Se nós estamos motivados, se nós estamos animados, nós vamos contagiar as pessoas positivamente. Estava conversando com esse pastor Neto, depois o pastor Cleiton também, meu amigo de lá. A gente costuma dizer que nós somos mano, meu mano e eu sou mano dele. Aí o pastor Cleiton falou: pastor, a sua fisionomia está diferente. Vocês estão diferentes na fisionomia, tanto ele quanto o pastor Neto. Disseram isso, eu estava comentando com a minha esposa. É a graça de um favor merecido de estar no lugar que nós não merecíamos, que não imaginávamos, que não esperávamos chegar. Mas como a igreja é de Deus, Deus vê a necessidade da igreja. E Ele me abençoou com a necessidade da igreja para estar aqui pregando o Evangelho, que nós vamos estar sempre pregando, que é o Evangelho da libertação através da multiforme graça do nosso Senhor. Né? Nós não somos melhores do que ninguém, nós não temos nada especial, nós temos apenas o prazer de ter sido abençoado por Deus por estar aqui. E quando você está no lugar que você sempre imaginou, com a paz que esse lugar transmite, com a entrega que a igreja está trazendo. Domingo nós tivemos aqui um culto que há mais de um ano eu não via mais o Espírito Santo trabalhar do jeito que trabalhou no domingo. Domingo foi uma manifestação sobrenatural. Depois que desligamos as câmeras, que eu falei agora é com a gente aqui, Deus agiu poderosamente, mostrando que Ele realmente ressuscitou para nos levar com Ele às regiões celestes. Né? E é isso que Ele sente saudade. Ele sente saudade da nossa entrega. Ele sente saudade da nossa dedicação. Mas às vezes nós ficamos muito olhando para o relógio. Puxa, passou 5 minutos, puxa, passou 10 minutos. E nós deixamos de ver diferente, passou 5 minutos, mas Deus, nesses 5 minutos, Ele fez grandes coisas no nosso mundo. Deus fez grandes maravilhas no nosso mundo. Aquele dia nós fomos dormir quase 3 horas da manhã. Nós ficamos conversando, né, na casa da irmã, o filho dela, com a nota, eles ficam lá. Convidou a gente para participar de uma feijoada. E nós ficamos conversando, contando caso, contando história, contando passagens, falando de tudo. Você pode reparar na casa de quem eu estou indo. Eu fui em várias casas, fui na casa da Josi. Nós não vamos na casa das pessoas, para quem não conhece Jesus, nós nem falamos de igreja para a pessoa, porque não precisa. Relacionamento interpessoal já mostra que Cristo fez o mesmo. Eu não preciso ir na casa das pessoas forçarem elas a irem para a igreja. Eu preciso ir na casa das pessoas dizer que a alegria do Senhor é tão grande que eu estou feliz em compartilhar com eles. Esse nome da menina, começamos lá, o marido dela veio com ela na igreja. Então, não precisa ser chato, querer empurrar Jesus com ela abaixo. Seja feliz. Seja feliz. Porque se você for feliz com Jesus, as pessoas vão sentir prazer em estar ao seu lado. Isso não significa que é por nosso mérito, isso significa que é a graça dele, a misericórdia dele. E é tão bom a comunhão. Às vezes não precisa comer nada, mas vamos sentar, vamos conversar. Sábado nós vamos na praça, fazendo a nossa primeira pesca célula na Praça da Bíblia. Isso é bom depois a gente sentar na praça, conversar, dar risada. Quem passa assim fala, nossa, aquela igreja. Em Cariri, nós chegamos, teve um passeio ciclista. O irmão Rodrigo já mandou fazer camiseta. Nós já compramos camiseta. Foi todo mundo da igreja naquele passeio ciclista, só não foi eu e a pastora, porque nós tínhamos alguma coisa para. Nós batizando uma senhorinha. Uma senhorinha aqui. Nós tínhamos o nosso compromisso. Mas a igreja foi, viram a igreja tudo uniformizado, andando de bicicleta junto. Muita gente chegou na igreja depois daquele passeio ciclista e falou assim, nossa, por que isso? É porque as igrejas aqui são tão fechadas. Tudo é, se não fizer vai para o inferno. Se não fizer, Deus vai te castigar. Você está na mão de Deus. Sabe o que eu agradeço? De estar na mão de Deus.
Porque a Bíblia diz que na mão de Deus o diabo não me toca. Na mão de Deus eu estou protegido. O problema é quando Deus tira a mão da minha vida. Aí eu estou desprotegido. E essa graça é uma recompensa, não é uma recompensa pelos nossos esforços. Não é pelo que eu faço, mas é um favor divino que não merecemos, que não nos compete ganhar. Ela é completa, ela é perfeita, ela é suficiente para nos salvar e para nos transformar. Então a graça salva e a graça transforma. Paulo era um antes da graça. Paulo foi outro depois da graça. Tanto é que Jesus mudou o nome dele. Saulo, o grande, o soberbo, para Paulo, que significava pequeno. Olha por que Jesus mudou o nome. O nome de Saulo queria dizer que ele era um arrogante. Aí Jesus vai e muda o nome dele. Já Pedro foi ao contrário. O nome de Pedro significa cana de junco, o que se dobra por qualquer coisa, o flexível, o maleável. Aí Jesus diz assim, não vai chamar mais Simão não. Você não é mais flexível. Você é Pedro, fragmento de pedra, fragmento de rocha, porque em mim você vai ser firme, forte, estável, determinado. Quando ele mudou o nome de Abrão para Abraão, Abrão, pai orgulhoso, e ele era estéril. Abraão, pai de multidões. De pai soberbo que tinha um escravo, ele se tornou pai de multidões pela graça do Senhor que o favoreceu. E todos nós aqui somos descendentes de Abraão, devido à bênção graciosa que Deus nos deu. E os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, a terceira e quarta geração, ela vai ser alcançada pela graça de Deus que está na sua vida no dia de hoje. Você está orando pelos netos. Às vezes nós vemos essas crianças na igreja falando, mas elas são tão pequenas. Mas o favor de Deus para essas crianças, elas vão continuar firmes. Dessas crianças vai ter uma geração muito melhor que a nossa, de pessoas servas de Deus. Porque é uma única coisa que a graça de Deus me faz entender, é que eu não tenho ministério. O ministério foi Ele que me deu. Eu não sou ninguém. Se Ele não me chamasse, eu não seria ninguém, a não ser um servidor público da Secretaria de Esportes, que teria passado a vida inteira lotado naquela secretaria, estaria aposentado, ou quase aposentando esse ano, teria uma vida infeliz, talvez ainda tivesse dominado pelo álcool, talvez ainda tivesse dominado pelas drogas, ou tivesse morrido devido às drogas e ao álcool, mas a graça do Senhor me chamou a um ministério que não é meu. A pior bobeira do ser humano é falar, eu tenho ministério, eu tenho isso. Como eu gostaria, eu dei aula no Instituto Teológico por alguns anos, e eu ensinava os alunos, porque o Senhor falou, não, você, fala você. Porque não é porque eu chamo as pessoas de Senhor que eu estou respeitando as pessoas. Fala você, porque aqui nós somos no mesmo nível. Aqui eu sou seu professor, mas eu não estou acima de você. Você está aprendendo para ser melhor do que eu. A gente quer ser chamado pelo título. O maior título que um ser humano pode ter na vida dele é servo. Porque quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. Se eu só sirvo quando eu canto, eu não sirvo para viver. Se eu só sirvo quando eu canto, eu não sirvo para viver. Eu sou um miserável, inútil, arrogante, ser humano. Sabe o que a palavra humano significa? Humano vem de humus. Todo respeito, cocô de minhoca. Humus é cocô de minhoca. Nós somos isso. É o que eu sou. Eu não sou nada, eu era um drogado. Deus me chamou pela graça, me libertou pela graça, me fez andar esse estado pela graça, me fez conhecer o estado de São Paulo pela graça, me fez conhecer alguns estados fora do estado de São Paulo pela graça, me fez conhecer 2 países pela graça. Eu já preguei em pelo menos 40 a 45% dessas cidades do estado de São Paulo. Conheço os 4 cantos desse estado pela graça. E eu vou achar que eu sou alguma coisa? Não sou nada. Quanto menor eu me tornar, maior Ele me faz crescer. Glória a Deus. Essa é a graça, eu não mereço. Não merecia estar te anunciando o Evangelho. Porque o Evangelho é sagrado, o Evangelho é santo. Eu é o pior dos pecadores. O mais desprezível
dos seres humanos. Foi o que o apóstolo Paulo disse: eu sou o mais desprezível ser humano. Eu sou um miserável pecador. Miserável homem que eu sou. Aí ele diz assim que as minhas obras são comparadas ao esterco. O meu ministério sem Jesus é um esterco. Mas o esterco serve para fortalecer a planta. Mas ninguém fala, ó que estercão bonito, cheiroso. Né? Ninguém sai com esterco na mão e põe na mesa da casa. Por quê? Porque o esterco é um excremento, é algo que não serve, mas que fortalece um ser vivo a se desenvolver, que é a planta. Né? Então é um presente que não merecemos só isso. Não foi porque eu mereço, não foi porque eu estudei, não foi porque eu prego, nada disso. É porque ele achou melhor confiar em um desprezível, para que as pessoas que se acham desprezíveis também acreditem que Deus possa mudar a vida delas. E segunda coisa para encerrarmos, Tito, capítulo 2, verso 11 e verso 13. Tito, Tiago, ou depois de Tiago. Minha Bíblia tem mais tudo. 2, do 11 ao 13. Diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência, eu vou falar na palavra que é, aos desejos mundanos. Concupiscência quer dizer desejo. Renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivemos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Viver de maneira sóbria, sem gritaria, sem brigaiada, sem discussões, de maneira piedosa, se compadecendo de quem está realmente necessitando, de maneira sóbria, piedosa e justa. Maneira justa, ser justo. Você errou, você acertou. Hoje eu conversava com uma pessoa que nos procurou, foi em casa hoje desesperado, num ato de muito desespero. Você não me injustiçar, vou falar dor para vocês não saberem se é homem ou mulher. Estou sendo injustiçado, eu não vou falar injustiçado, nós não falamos. Estou injustiçado porque estão falando que eu fiz, que eu falei, não falei, eu estou me sentindo mal, quero dar cabo da minha vida. Peguei o meu carro, hoje andei em alta velocidade, torcendo para entrar um caminhão na minha frente para eu bater o carro, tal. E nós só escutando. Eu falei assim, então, mas ia adiantar nada. Porque você, se morresse, ia continuar a fama de desequilibrado. Aí você ia dar motivo para falar que você é desequilibrado. Quer saber de uma coisa que eu vou te ensinar? Você fez isso? Não. A pessoa está falando que você fez? Vou te ensinar uma oração. Senhor, eu e ele na tua mão. Quem tiver errado, prova. Quem tiver errado, mostra. Um dia nós fizemos isso e fizemos de maneira errada. Pensamos assim, tá certo. Eu sabia que eu estava certo. Então é eu e você na mão de Deus. Quem tiver errado vai ficar doente. A outra pessoa ficou doente. Teve um que falou assim, eu e você, quem tiver errado vai nascer um câncer na boca, infelizmente, a outra pessoa. Porque Deus é justo. Se eu tiver errado, não adianta pedir a justiça de Deus. Eu posso enganar todo mundo, mas se eu tiver errado, Deus sabe que eu estou errado. Se eu pedir a justiça de Deus, Deus vai me expor ao ridículo. Falei, põe na mão de Deus e descansa, Deus vai expor ao ridículo. Mas você tem certeza que você é justo? Tem. Uma outra cidade, um rapaz, ele veio me procurar. Não me chamou na casa.
Foi uma cidade bem longe daqui. E aquele rapaz estava sendo ele ia responder um processo por estupro de vulnerável, que a menina tinha menos de 15 anos. Aí eu cheguei lá e ele amigou com a mãe da menina, e segundo a menina ele estuprou ela. Aí eu cheguei nele e falei assim: não, porque eu sou inocente, sou inocente, sou inocente. Ah, você é inocente? Então nós vamos orar aqui. Deus, o teu filho, está dizendo que é inocente, e o Senhor não toma o culpado por inocente. Ele declara com a boca dele que ele é inocente. Se ele não for inocente, Senhor, que ele arque com as consequências. Mas se ele for inocente, livra o nome dele. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Foi preso. Depois ele caiu na mente, ele foi atrás de mim e falou: pastor, então eu menti. Foi, agora eu já orei. Agora eu já orei. Não tem como voltar atrás de uma oração. Você me deu sua palavra. E Deus não trabalha com mentira. Você já está no nome de Deus. Agora você e a pessoa no nome de Deus. Ele foi preso. Se eu não me engano, estava preso até esse tempo. Não podia ter falado a verdade realmente. E não foi nenhum estupro. Ele tocou na menina. Gente, toma cuidado do jeito que vocês tocam em criança. Se for um toque assim que as pessoas olhem e vejam de outro jeito, perdeu a liberdade. Do jeito que abraça adolescente, tome cuidado. Porque se uma menina de 15 anos para baixo falar assim: fulano me abraçou e me apertou um pouquinho mais, a lei não quer nem saber. Perde a liberdade mesmo. Toma cuidado então, com um toque em criança, com um toque em adolescente. Seja sábio. Cuidado com o olhar, do jeito que olha, para a parte que olha. Uma pastora amiga nossa falou que ela não era pastora, estava na igreja, e a menininha dela foi com uma saída, só que ela colocou um short por baixo. E criança, lá tinha ministério de dança, a menininha dançar e erguia a perna. Ela notou que tinha um rapaz sentado no primeiro banco, filmando a filha dela. E se a menininha tivesse só aquela sainha e uma calcinha? A pedofilia está em todas as áreas que nós possamos imaginar. Cuide das crianças. Não permita que ninguém fique abraçando criança, tocando em criança, né, como não se deve. Nós temos fato de pais que abusam de filhas. Pais que abusam de filhas. Imagina o estranho. E o mundo é muito ruim, nós temos que cuidar principalmente das meninas. Os meninos não ficam fora também não, porque tem muito abusador de menino. Então toma cuidado, porque um olhar pode te colocar na cadeia. Não, estou falando de ti, mas eu também. Por isso que a gente vigia o máximo. Por isso que a gente vigia. A mãe está trocando a criança, não passa nem perto. Não passa nem perto. Então a gente toma muito cuidado, porque a graça nos faz inteligentes. Então eu estou falando da graça, não estou falando da justiça, porque a justiça também vai da graça. A graça nos auxilia em andar em contato com Deus. Qual é a diferença? Eu quero ser igual a Enos, igual a Enoque. Enoque estava andando com Deus, Enoque deu um passo, 2 passos, sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com Enoque. Deus o levou em vida. Elias, mesmo perdido a morte, veio. Elias, como que Elias subiu ao céu mesmo? Como que Elias subiu ao céu? Elias subiu ao céu num redemoinho. Leia lá para vocês verem. A carruagem de fogo separou Elias e Eliseu, que Eliseu não ia desgrudar de Elias. Eliseu falou: eu não vou desgrudar do Senhor. Lembra que ele falou? Deus mandou uma carruagem de fogo só para separar. Quando ele caiu para um lado, veio um redemoinho e levou Elias. Pode ler na Bíblia. É só ler. Quando Paulo aceitou Cristo, ele caiu do cavalo. Não está escrito isso. Paulo caiu por terra. Ele podia estar do lado do cavalo. Tudo indica que ele estava no cavalo, mas o texto não é certo. O texto é incerto. Ele caiu. E se ele cai do cavalo cego, ele podia ter machucado. Então, são detalhes que a gente não percebe. Eu já ouvi muito Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Não foi. Foi no redemoinho. Tanto é que Elias também não jogou a capa. A capa caiu.
O redemoinho tirou a capa dele. Aí Eliseu, que não é bobo nem nada, falou assim, ele usava a capa, o suor dele impregnou essa capa. Essa capa não tem poder, mas Elias tem. Eu represento Elias através dessa capa. Tanto é que ele voltou, ó, aqui, ó. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Agora você já sabe, não foi o carro de fogo, foi o redemoinho. Então, tudo ali foi pela graça, que a capa caiu. Deus falou assim, poxa, Eliseu acredita no ministério de Elias. O ministério que você respeita é o ministério que você alcança. Tem gente respeitando cada pé de rato no ministério aí. É esse ministério que vai te alcançar. O ministério que você respeita é o ministério que você alcança. Eu tive excelentes pastores, eu dizia, um dia eu quero ser igual a eles. O ministério daqueles pastores excelentes eu alcancei. Por quê? Eu baseava nos melhores. Nos melhores. Então olhe sempre para os melhores, né? Uma das suas características impressionantes que a graça dá é o perdão completo. Não apenas perdoa, como lança fora a culpa e não nos condena. A graça não só perdoa, mas tira a culpa, não nos perdoa e nos restaura. Se a pessoa vive, mas porque eu fiz isso? Mas porque eu fiz aquilo? Ela não foi alcançada pela graça, porque a graça tira a culpa. Você dorme de consciência tranquila, não importa o que tenha sido feito. Se eu aceitei Jesus, a graça tirou a culpa da minha vida. Então eu me perdoo. Porque não adianta Deus te perdoar se você não te perdoar. Eu me perdoo também, porque a graça me absolveu. E outra coisa aqui, ela restaura. O que é restaurar? Se essa igreja tivesse uma pintura toda suja, como que eu ia restaurar essa pintura? Derrubando a igreja? Pintando de novo, lixando e pintando. Restauração não significa que eu preciso ser feito de novo. Algumas coisas em mim precisam ser lixadas e pintadas outra vez. Então restauração não é quebrar para fazer de novo, isso é reestruturação. Restauração é pegar a parte com defeito e consertar essa parte com defeito. E a graça nos conserta todo dia, a graça nos conserta toda hora. Quando nós vivemos pela graça, nós devemos abandonar o legalismo e a tentativa de ganhar o favor de Deus. Porque eu sou, porque eu faço, porque eu tenho, porque eu... Não, isso é legalismo, é achar que porque eu sou pastor, Deus tem que me amar. Porque eu prego, Deus tem que fazer. Isso é legalismo cristão. Eu tenho que abandonar o legalismo. Eu tenho que depender dele. Então, para eu abandonar o legalismo e a tentativa de ganhar o favor de Deus, eu preciso descansar na obra da cruz, que foi completa. Somente através de um relacionamento íntimo com Jesus, eu sou transformado diariamente pelo Espírito Santo. Só com um relacionamento íntimo com Jesus, eu sou transformado diariamente através do Espírito Santo. Amém? Então guarde essa mensagem, essa foi a última mensagem desta série. Semana que vem nós vamos começar aqui a campanha da libertação. Ou melhor, da quebra de maldição. Semana que vem vai ser a quebra de maldição sentimental. Não é normal que a bisavó amigue, que a avó amigue, que a filha amigue, que a pouco a neta vai amigar. Não é normal, isso é importância aqui. Então nós vamos falar da quebra de maldições na linhagem familiar. Depois vai ter quebra de maldições financeiras. Por que uma pessoa não prospera mesmo ganhando bem? Tem alguns fatores. Pode seguir. Deus abençoe. Até 15, se Deus quiser.